Programa Ciro Santos Convida. Raquel de Fortaleza, do bairro Bom Jardim, se formou em Direito e fez carreira no serviço público. Criou o programa Ceará por Elas e promoveu a ampliação das procuradorias das mulheres. E agora eu vou apresentá-la, sabe quem é? Raquel Andrade. Raquel Andrade, muito obrigado por ter vindo ao meu programa, ter aceito o convite e parabenizar você, né, pelo prêmio Rio Mar Mulher, que é um prêmio, gente, tão interessante, tão bacana, que todo ano o grupo o JCPM faz, o seu João Carlos tem, né, esse cuidado especial de todo ano escolher várias mulheres. Se não me engano, são 10? Isso. São 10 mulheres bem especiais que aconteceram durante um ano de alguma forma. Como é que foi receber esse prêmio? Olha, foi uma surpresa, eu confesso, né? Porque a categoria, são 10 categorias, Sim. E a categoria Justiça e Cidadania é uma categoria bem concorrida, né? Nós temos mulheres incríveis e que atuam, né, tanto no poder público quanto nas organizações da sociedade civil, Sim. fazem um grande trabalho. Como temos mulheres maravilhosas, mulheres incríveis que estão fazendo um excelente trabalho e agora mais ainda nessa nova leva que eu estou dizendo, né, que a gente está todo mundo junto agora, governo, prefeitura, está sendo maravilhoso. Então foi uma surpresa porque era muito concorrido. É uma categoria, pelo menos assim, a gente que está nessa ambiência, né, porque aí você tem as mulheres das carreiras jurídicas, né, o prêmio, a categoria é Justiça e Cidadania. Sim. Então, você tem aí uma leva de mulheres que estão no Poder Judiciário, procuradoras, embargadoras, juízas, delegadas, e você tem a categoria Cidadania, que são as mulheres que estão na linha de frente, Sim. em organizações, né, da sociedade civil, promovendo também justiça, né, e cidadania nos seus territórios. Então, é uma categoria densa, né? Exatamente. E nós temos a sorte aqui no Ceará de ter essa efervescência de mulheres realizando. O Ceará, historicamente, tem isso, né? Então, foi uma honra, uma alegria, uma surpresa. Mas você sabia que estava concorrendo? Sabia que estava concorrendo? Ou foi de repente que chegou? Como é que foi isso? Não, sinceramente, eu não sabia. Não sabia mesmo. Chegou assim, você está escolhido. Sabia. Alguém me pediu algumas informações que faz parte, né? Mas eu achei que era, não sei, para convidar para fazer uma palestra, né? Informações de acadêmicas, biográficas. Mas, assim, uma grata surpresa, né? E é muito legal, para quem nunca foi ao Prêmio Rio Uma Mulher, é tão interessante, porque a gente vê mulheres com cada história tão lindas. Eu lembro, não sei se foi ano passado, ano retrasado que eu fui, que teve a dona do Picolé Pardal, que ela é uma fofa, né? E ela contando a história dela, então a família toda dela, ela contando a história dela, que ela começou fazendo picolé na geladeirinha. Eu já sabia dessa história, porque ela já tinha sido uma patrocinadora nossa de um aniversário meu. E ela é uma fofa, e ela já foi nossa entrevistada também, né? Então tem cada mulher incrível, e a gente que está assistindo, tem gente que fala assim, mas vou assistir esse prêmio, só entregar um prêmio? Não. A gente acaba aprendendo tanta coisa, né? Porque assim, a cada categoria, você acaba falando sobre o seu trabalho. Né? E o seu trabalho é uma coisa incrível, porque eu acho que trabalhar com mulheres e botar as mulheres para cima, eu acho que deve ser uma coisa que você deve deitar no travesseiro à noite e pensar assim, meu Deus, como eu fiz um bem hoje. Essa sensação, ela não tem preço, né? Para dizer a bem da verdade. Agora, Ciro, quem trabalha com essa agenda, né, seja em que âmbito for, Sim. tem que ter um compromisso, tem que ter um propósito, porque é uma agenda desafiadora. Porque na agenda, para tratar de gênero, né, de direito das mulheres, a gente atravessa questão central hoje, né, que é a violência contra as mulheres, que na minha vida foi o carro-chefe, né, foi realmente o grande foco, Sim. tanto da minha pesquisa, nas especializações, no mestrado, agora no doutorado, e também na atuação. Então, esses órgãos, né, que a gente passou, esses equipamentos, e a instituição que a gente criou lá no bairro também, sempre existe essa ideia de que para usufruir de qualquer direito, né, para que qualquer mulher
né? Seja a mulher negra da periferia empregada doméstica, seja a mulher empresária que quer empreender, enfim, ela precisa estar viva, Sim. antes de mais nada. Sim. Ela precisa acordar sem ter medo de ser vítima de feminicídio, caso decida, por exemplo, terminar um relacionamento, né? Ela precisa estar numa condição digna, né? De viver, do bem viver. Ela precisa não estar sofrendo violência psicológica para poder empreender. Ela precisa... É muito tipo de violência, né? Muito, isso é muito sério. Então, as grandes organizações... hoje a gente faz consultoria para empresas, para instituições de fora, né? Sim. Principalmente do Sul-Sudeste. E a temática central hoje, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, de desenvolvimento socioeconômico, a lente está voltada para as mulheres. Então, se antigamente a mulher passava maquiagem no rosto para ir trabalhar, e para ninguém enxergar o machucado, porque ela teria medo aí, que é razoável, né? Do julgamento, a vergonha, né? O pudor, o medo de perder o emprego por achar que isso poderia afetar. Hoje nós temos um reposicionamento. O poder público e as instituições privadas estão criando canais de denúncia dentro das empresas. E eu ia falar com o canal de denúncia, Raquel, eu ia lhe perguntar uma coisa que eu não sei se está dentro mesmo do seu trabalho. Mas eu vou perguntar para o pessoal de casa ficar sabendo. Existem muitas mulheres que sofrem violência em casa, ou tal, e às vezes acaba voltando. Como é que você consegue lidar com isso? Como é que vocês, que tem esse grupo, né, de mulheres, chegam para uma mulher dessa e falam assim, você vai voltar por esse homem que lhe bateu? Por quê? Elas são reféns financeiramente ou porque têm filhos? Como é que é isso? O que você já passou que pode contar pra gente? Que eu imagino que deve ter sido muita coisa. Que isso fica na minha cabeça, que eu já tive situações de pessoas conhecidas que aconteceram isso. Voltaram e não desconversam. É isso. É uma questão muito complexa, mas você fez bem em tocar nesse assunto. A gente precisa falar sobre isso. Precisa falar sobre isso. A gente tem que falar, porque a mulher tem que ouvir, o marido tem que ouvir, porque a gente fica, meu Deus, a cada momento que a gente vê um tipo de coisa dessa na televisão, fala assim, meu Deus, quanta gente louca que tem no mundo, porque a gente acaba sem saber com quem a gente casa, a gente acaba sem saber com quem está do nosso lado. É verdade. É verdade? E assim, eu costumo dizer que as pessoas não vêm com uma plaquinha escrito o que tem de ruim. É o contrário, né? Só vem a parte boa. Né? Então, isso... nós temos uma perspectiva acadêmica, enfim, sobre isso, mas da experiência, né, da realidade, da prática que a gente vivenciou, o que a gente entende hoje quando fala sobre o retorno, sobre a retomada da relação, né? Existem dois tipos de dependência que são as mais demarcadas numa situação de violência. A dependência econômica, financeira, e a dependência emocional, que está dentro do campo da saúde mental, né? Enfim, da saúde. E infelizmente, na minha opinião, a mais difícil de a gente superar. Porque quando você concede um aluguel social, quando você concede uma política pública de renda para que essa mulher passe a ter renda, para que ela tenha o papel da casa, que a casa seja dela, no Minha Casa Minha Vida, enfim, ela tem ali elementos objetivos para tomar a decisão de não voltar mais. Né? Ciro, tem alguns anos que eu trabalho com isso como advogada, né? Mais de 10 anos. Mas a gente tem um trabalho lá no nosso território, minha mãe é líder comunitária, muitos coisa anos. Boa. Então ela escondia a mulher embaixo da cama, só para você ter uma ideia. Lá, então a gente cresceu... Tu já veio assim, já? A gente cresceu com isso, né? Tipo, esconde, senão vai morrer. E eu te digo, a violência não é uma ciência exata. Você não tem como prever exatamente o que vai acontecer se essa política pública for realizada ou se essa decisão for tomada no momento. Então, a violência cercada pela dependência financeira, ela tem razões objetivas para persistir.
Então, em regra, quando essa dependência termina, a mulher tem uma chance maior de não não retomar. retomar. Mas existe a dependência emocional, existem os padrões que nós impomos às mulheres, que a mulher direita é a mulher casada, que a mulher que tem que cuidar do marido, da família, que a responsabilidade pela o desmonte dessa entidade chamada família, né? Numa situação de violência, a culpa de alguma forma é da mulher. Então, são muitas camadas, né, até chegar nessa decisão. E outra coisa, que isso eu falo em todos os eventos, em todas as ações que a gente faz. Ela não casou com o agressor. Exatamente Ela isso que eu não ia falar. teve filho com o agressor. Para a gente, para a sociedade, para a família, para a delegada, para o juiz, ele é o agressor hoje. Mas para a mulher, ele é o pai do filho dela. Foi o cara do feliz para sempre. Ela tem que ser muito né? forte para poder passar por cima disso. Imagina, e não voltar. Você imagina romper um vínculo afetivo, emocional, com toda a sua complexidade, que pode ter durado 2, 3, 5, 10, 20, 30 anos por causa de um tapa. A partir de um tapa. Não é automático. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Tem um processo. Por isso que em todos os projetos que a gente idealizou e implementou, o acompanhamento psicológico era a primeira decisão que a gente tomava. Eu vou falar um caso aqui, que esse caso aconteceu na minha família, que eu acho interessante falar, até para você que você vai comentar sobre isso, né? Para que, de repente, você em casa tenha passado ou tenha visto alguém passar. Alguém da minha família, casada já há algum tempo, com 2 filhos. Um filho, na época, tinha 14 anos, e o outro tinha 3 anos. E aí, o marido, que era o bonzinho, que eu cheguei a ouvir dizer assim, não, eu amo muito fulana, eu amo demais, meu Deus, jamais faria mal. Então tá bom, beleza. O marido bonzinho, que quem olhasse assim, meu Deus, que marido bom, que gente boa, trata ela, realmente tratava como uma princesa. Entrou numa de ciúmes e começou a pesquisar tudo, olhar no seu... Chegou ao ponto de pegar o celular e clonar. Nossa. Que já é uma violação. Sem isso. dúvida. Já é uma violação, já é um crime. Né? Então, eu vou terminar de falar isso depois do comercial, porque é um papo que eu queria explanar, porque pode ser que tenha alguém em casa que tenha passado por isso e saber como lidar com isso. Então, fique aí, que eu estou voltando com o Ciro Santos Convida, com esse papo maravilhoso sobre mulheres com a Raquel, que é a mais nova vencedora do prêmio Rio Mar Mulher. Você diz tudo, né? Rio Mar Mulher. Fica com a gente, Ciro Santos Convida, volta já já. Voltamos com o programa Ciro Santos Convida, que não é um programa de entrevista, é um programa de bate-papo, onde você em casa também está participando com a gente. E eu parei de falar, estava falando sobre o celular clonado. Então, começou com o celular clonado. E aí, essa menina já falou assim, apareceu uma coisinha em cima assim, e aí falou com algumas pessoas, não, teu celular está clonado, já achou estranho. E aí a coisa foi piorando, e esse marido maravilhoso começou a ficar um pouquinho mais agressivo. Você tá com não sei o quê, e tá saindo com alguém do emprego, enfim. Chegou ao ponto crucial um dia de, na madrugada, acordar ela, de já chegar, levantar ela e dizer assim, o que é isso aqui, não sei o que, ela sem entender nada, não sei o que. E aí o filho mais velho de 14, começou já a ouvir, já foi pro quarto, e ele já batendo nela, e o filho se meteu, ele jogou o filho na parede. Conclusão, por que eu quero dizer isso? Ali já começou a confusão, o vizinho veio, o babá chamou a polícia, aquela coisa toda. O filho de 14 ficou com isso na cabeça e depois aí teve a separação, ela não quis mais, aí botou justiça, botou delegado, advogado, não quis mais, separou. E o filho falou assim, eu não quero ver mais meu pai. E o juiz segurou o que ele queria, que não falar mais com o pai. E ele já está hoje com 18, com 18 ele não fala mais com o pai. Eu até conheço, e eu falei assim,
vamos tirar essa maldade da cabeça, pelo menos assim, vá e fala assim, olha, eu lhe perdoo, eu não quero mais falar com o senhor, mas eu lhe perdoo, porque não é legal ficar com isso no coração, acredito eu. Mas ele não consegue. E o pequeno ainda vai, porque não viu, né? Porém, eu recebi um relato, um bate-papo telefônico com essa pessoa, e ela me disse assim, olha o que aconteceu. O pequenininho foi para o pai e voltou assim, mãe, não quero mais pro meu pai não. Por quê? Porque meu pai disse que se eu contar para a senhora o que acontece aqui na casa da tia, ele vai me bater. Então, conclusão, ele continua sendo um psicopata social, que o que acontecia com essa outra menina acontece com a mesma mulher. Isso acontece sempre, né? Porque assim, não basta, ele não satisfaz só com uma. Infelizmente vai para outra, separou de uma, a outra vai sofrer a mesma coisa. Isso é normal? Quer dizer, normal que eu digo assim, acontece isso que eu ia perguntar. Acontece, e a gente não trata dos homens. Homem não trata da saúde mental. Impressionante, Tem, né? é outro estigma do machismo, né, Que estrutural. ele acha que ele está certo, que não está doente, que ele acha que ele não está doente. E a gente tem discutido, inclusive, na época da Procuradoria da Mulher, a hoje senadora, né, a época era deputada, que era a Procuradora da Mulher, que é a Augusta Brito, ela trouxe, e a gente fez a execução desse programa, que foi o do Laço Branco, que é uma iniciativa da ONU, que traz essa lente do enfrentamento à violência para os homens. Precisamos falar com os homens sobre isso, precisamos cuidar, precisamos desconstruir essa ideia, porque não dá... Olha, Ciro, a gente não pode transformar a sociedade numa máquina só de punir. Essa cultura punitivista não é que não vai punir. Tem que consertar. Tem que ressignificar, tem que cuidar, tem que olhar para isso. Ninguém nasce agressor. Nenhum homem nasce agressor. Ele absorve isso da ambiência, da cultura local. Né? Então, são duas vertentes que a gente precisa conciliar. Eu acho que porque senão ele vai reproduzir com todas as mulheres. Eu acho que assim, se a primeira vez que acontecesse isso no homem e a própria mulher chegasse assim, olha, poxa, aconteceu isso, você acha isso legal? Vamos fazer um tratamento, vamos procurar saber. Eu acho que seria interessante. O homem precisa saber que isso... saber não, que isso é uma doença, é uma psicopatia social. Ele, de repente, ele nem sabia que ele tinha isso, ele nem sabia que tinha esse lado agressivo. E eis que, de repente, ele fez. E dessas briguinhas que acabam chegando ao homicídio. Infelizmente. O feminicídio, ele dificilmente o feminicídio começa sem uma violência que anterior. Que antecede. Nunca é direto. Dificilmente. Não que não haja, mas é muito difícil. Então, por exemplo, nós temos um dado aqui no Ceará que em um determinado ano, 2023, se não me engano, praticamente todas as mulheres vítimas de feminicídio não tinham boletim de ocorrência registrado. Caramba. Não tinha qualquer denúncia relativa à violência contra a mulher. Será que essas mulheres já não estavam nessa situação? E não falavam nada? Então, assim, o grande desafio em todos esses anos de atuação nessa causa, nessa agenda, era tratar desse assunto com verdade. Tirar a sujeira debaixo do tapete. Pronto, Raquel, era isso que eu queria que você falasse para elas que estão em casa, para eles que estão em casa. Assim, como agir? Qual a melhor forma de agir se você sentir qualquer coisa desse tipo em casa? Primeiro, é fantástico isso. Você vai prestar um serviço aqui que você não tem noção. É isso que eu estou querendo fazer, prestar realmente esse serviço. Olha, primeiro, né, acho que a primeira fala, você não tem culpa. Eu acho que o abandono da culpa é o primeiro passo para a libertação de uma situação de violência por qualquer mulher. Ah, Raquel, mas eu sou uma mulher de classe alta que tem um padrão de vida que o agressor mantém, que essa pessoa pode ser o pai, pode ser o irmão, pode ser o marido, pode ser o namorado, enfim. Então eu estou desfrutando, por isso que eu não denuncio. A culpa continua não sendo sua. Né? Porque você está aprisionada por outros elementos, por elementos materiais objetivos. Mas você ainda não tem autonomia, você ainda não tem poder de escolha e você não está numa condição digna. Porque viver com violência
não é viver com dignidade, nenhuma forma de violência. Então, a gente que já ouviu, que pode até ser você que já tenha dito, prefiro apanhar, mas manter meu padrão, ou prefiro apanhar, que aí é o outro retrato, do que ver meus filhos passando fome, do que presenciar, do que passar a privação, né? Isso não é natural. Nós não nascemos para isso. Então, primeira coisa, informação, né? Vá até uma delegacia, faça um boletim de ocorrência. Raquel, não quero ir para uma delegacia me expor. Existe um site que nós idealizamos, inclusive na época da Secretaria das Mulheres, que foi implementado pelo governo do estado à época, que é o de medida protetiva virtual, que a Polícia Civil aqui opera e executou, em que você entra lá e solicita a sua medida protetiva sem sair de casa. Então vamos botar isso aqui no ar. Isso. Medida. É www.mulheres.policiacivil.ce.gov.br. Depois coloca aí embaixo, entra lá. Porque isso pode salvar a sua vida. Claro, porque ela não está se expondo, né? Exatamente. Nós também, à época da Procuradoria da Mulher, nós criamos o Zap Delas, que é uma ferramenta que a gente desenvolveu na época da pandemia, porque os casos explodiram, né? As mulheres não podiam sair de casa para buscar a rede de apoio. Então, o Zap Delas, depois vocês podem pôr o número aqui embaixo também, é uma ferramenta da Procuradoria da Mulher, que é da Assembleia Legislativa, em que você tem atendimento virtual pelo WhatsApp, em menos de 24 horas, em até 24 horas, e você solicita o atendimento por uma advogada, por um assistente social ou por uma psicóloga. Então, você se tranca no banheiro, você consegue conversar com a profissional. Você espera a pessoa sair, você consegue o atendimento e aí você vai ter acesso a outros serviços. A gente fez até um QR Code, distribuindo no interior, nos municípios pequenos, na época da expansão. Sim. E mulheres de outros estados buscaram essa ferramenta. Olha que maravilha. Porque é algo simples, direto, objetivo e que dá muito resultado. É isso que você falou, Raquel. É muito interessante, porque muitas mulheres, de repente, é isso, não querem se expor. Eu vou lá, vou me expor, vou dizer isso. E com essa ferramenta, ela vai estar denunciando de uma forma que ninguém vai saber quem ela é. Entendeu? Mas assim, eu fiz essa questão que ela passasse para vocês isso, porque eu acho tão importante, porque cada dia isso me deixa muito doido da cabeça. Cada dia que a gente vê uma questão, onde que esse homem estava com a cabeça? Meu Deus, isso aí, será que ele já era esse marginal? Como é que uma pessoa tem coragem de matar a outra? Por ciúmes? Por ser mulher. Por ser mulher. Por ser mulher. Gente, olha, o teu trabalho é incrível, porque trabalhar é incrível e é difícil muito. Todos os dias, né? Eu acredito que deve ser difícil, deve ser sofrido, você deve absorver, acredito que você deve trabalhar muito sua cabeça para não absorver esse problema dos outros. Haja terapia. Haja terapia, haja terapia, que hoje todo mundo tem que fazer terapia, porque, nossa, é um trabalho incrível. Eu acho que agora eu fico vendo assim, realmente foi mais do que merecido você ter sido selecionada para receber essa homenagem no Prêmio da Mulher, porque é um trabalho incrível. E é muito bacana também o governo do estado estar junto, né, para que isso realmente melhore e a gente consiga diminuir os casos, porque os casos aqui no Ceará são muitos, não é isso? Infelizmente, no Brasil, né? A gente está num contexto em que a violência ela sempre existiu, mas ela está sendo exposta com mais rapidez. Né? Existem discussões mais aprofundadas. Quando eu falo tirar a sujeira debaixo do tapete, não é à toa, porque feminicídio sempre houve. A lei é de 2015, mas mulheres sempre morreram por ciúme. Né? Então é importante que não só o governo, mas a sociedade como um todo. Né? Eu lembro que lá no Bom Jardim, né, na época que minha mãe... até hoje ela não para, né? Ela é uma figura. É sua fã, viu? Mande um beijo pra ela. Qual é o nome dela? Vera, Dona Vera. Dona Vera, titia te amo, amor. Beijo. Não dorme hoje. Pois então ela vai ter que assistir um show, viu? Já é minha convidada. Pode deixar, vai amar. Então, sempre houve lá no Bom Jardim, no nosso território, essa ideia de que o silêncio era para nós.
que mulher, o nosso lugar social era o lugar do silêncio, da submissão, né? E minha mãe, assim como outras várias líderes, nós temos mulheres aqui em Fortaleza, no Ceará, que são maravilhosas. Líderes, nossa, que transformam os territórios de uma forma assim que, se eu pudesse, eu tinha que ter prêmio para todas, porque, né? E eu lembro que a minha mãe sofria muita ameaça na época, né? Muita, assim. E a gente tem essa cultura lá em casa, né, de mulheres muito valentes, assim mesmo. Eu não vou entrar aqui em detalhe, mas valente mesmo. Então eu tenho a imagem assim da minha mãe dando entrevista no Barra Pesada, né, ícone assim na época, questionando, houve um feminicídio, né, lá no... E ninguém podia falar, nem queria, e a minha mãe falando, nós queremos justiça e tal, tenho essa imagem. E depois dessa entrevista, minha mãe foi ameaçada e eu lembro a minha mãe saindo com um facão. Gostei. Tipo assim, hoje o meu facão é outro, é a lei, é o conhecimento. Eu sou um pouco mais nerd, né, do que a minha mãe. A minha mãe não, ela é braçal mesmo. E aí, o que eu penso? Que essas ferramentas, né, a gente teve o privilégio agora, dia 1º de março, fazer 20 anos de serviço público. Então, todas essas ferramentas, por onde a gente passou, por todos os órgãos, hoje eu estou secretária executiva de Direitos Humanos, que tem uma abertura maior, o guarda-chuva é maior, mas a gente sempre esteve em órgãos e equipamentos voltados para a defesa das mulheres. Uhum. Então, Ciro, o impacto disso na comunidade é a gente dando o facão para as outras donas veras que não têm ainda... E o facão de uma forma diferente, de uma forma diferente, claro, para poder denunciar, para poder lutar, para poder... E esse é o papel da política pública, esse é o papel nosso. Né? Eu acho que assim, a pergunta que eu até te fazer já está respondida, né? A importância das mulheres em cargos de liderança. Eu acho que é isso. É isso. E assim, que é uma outra coisa que a gente tem que fazer. A gente tem que deshierarquizar o olhar, tirar a hierarquia do olhar, né? Então, quando eu entrei na academia, na universidade, né, mestrado para fazer o doutorado, eu via assim uma separação das inteligências, né? Inteligente mesmo é quem tem um diploma, inteligente mesmo é quem está no cargo X e tal. E não tem isso. Eu acredito que a inteligência das mulheres da periferia é uma das forças mais revolucionárias e mais transformadoras. É um capital valiosíssimo que nós temos hoje no Brasil. Olha aí. Eu acho que uma mulher que consegue administrar sozinha uma casa com 4, 5 filhos, de 2, 3 cômodos, com um benefício e consegue manter todo mundo alimentado, vestido e na escola... Isso aí é a definição de administração. Exatamente. É uma de muitas eficiência. A gente precisa aprender, de repente, com elas, porque às vezes a gente tem mais que isso e não consegue administrar. Isso. E ainda tem uma outra questão, essa questão do conhecimento das mulheres, especificamente dessas mulheres negras, dessas mulheres da periferia, mães solo, todas essas dificuldades. Fazem uma releitura, né, gourmetiza, né, essa habilidade, esse conhecimento, envelopa num diploma e isso vai dar lucro de outras formas. Sim. Então, por exemplo, nós temos aí experimentos eu vi recentemente uma pomada feita com coco, com água de coco, a pele da tilápia, Isso é inteligência das nossas avós. A farmácia era no quintal, era chá de tudo, era o mastruz, era a cidreira. Então, nós precisamos olhar para essas inteligências, para essas habilidades dessas mulheres. Que não tem um canudo. Isso. Que não tem um canudo, que não tem um diploma, mas que são muito inteligentes. Muito. E assim, eu sou a favor do canudo, né? Tanto que a gente tem que, né? Eu acho que tem que ter para aprimorar, mas uma inteligência não exclui a outra, um saber não exclui o outro, não se sobrepõe. E são essas mulheres que salvam vidas lá no território, que encontram artimanhas
para tirar a cunhada, a irmã de dentro de casa e olha, vai, deixa o teu filho aqui, a gente finge que tu faz uma viagem e olha, ali está acontecendo alguma coisa, eu estou sentindo, mas ela não quer dizer, vamos lá fazer uma visita, entendeu? Então, tem coisas que a sua diarista enxerga que o juiz não enxerga, Exatamente que o delegado isso. não enxerga, né? Então, esse prêmio, para mim, ele tem um significado pessoal, mas mais do que isso, coletivo, de onde eu vim. É como se essas mulheres... Estou querendo me emocionar. Não, eu quero que Dona Vera vai estar lá. Sua mãe vai estar lá. Eu quero conhecê-la. Pode se emocionar, que eu acho que é legal falar isso, porque eu às vezes me emociono falando aqui no programa também, porque é isso. Olha... É uma história muito cara. A tua história, primeiro, já vem da sua família. Você já cresceu, você já vendo tudo isso e chegou ao ponto que você está. Né? Ao ponto de líder, ao ponto de ensinar, ao ponto de saber falar para você que está em casa. Ai, gente, vamos botar uma água. A gente volta já já. Peraí, que a gente volta já já, gente. Ciro Santos Convida, volta já já. Voltamos com o programa Ciro Santos Convida. Bom, agora a gente já respirou, tomou água e agora a gente vai entrar num outro assunto, que é o terceiro e último bloco. A gente vai falar um pouquinho sobre mais as coisas... Ela já falou tanta coisa boa que ela faz, né? Agora eu quero saber o seguinte. Mulher segura, mulher protagonista e mulher empreendedora. Vamos falar um pouquinho sobre o projeto, né? O Ceará por Elas. Explica pra gente como é que funciona esse projeto. Bom, o Ceará por Elas é um programa do governo do estado. Tá. Né? Nós temos um governo, felizmente, muito comprometido com a agenda, criou a Secretaria das Mulheres. Então, não foi um cenário bem favorável, assim. Né? Nós não tivemos muita dificuldade para... Aliás, nenhuma dificuldade. Né? Sabe como foi que nasceu? Curiosidade, essa ideia, né? Eu acompanhava, na época que estava secretária executiva de mulheres, todos os casos de feminicídio do Estado pessoalmente. Então, você acompanhava? Acompanhava, ligava para a delegada, para ver a questão no interior, como é que ia ser geralmente, ou aqui, enfim. E aí um dia, eu, tratando de um caso, liguei para um funcionário de uma prefeitura X, para tratar a questão da família, enfim, esses detalhes. E era domingo à noite, né? Você sabia que domingo é o dia que tem mais feminicídio no Brasil? Não sabia. Você sabia desse dado? Pois é. Domingo. Fiquem atentas. Domingo. É mesmo? Domingo. Domingo é o dia D do feminicídio. Mas... Eu não sabia. Voltando. Aí, o que acontece? Terminou a ligação, ele me disse, doutora, vá dormir. Se a senhora for ligar toda vida que morre uma mulher, a senhora não trabalha mais. E aí, no final, ele disse assim, é só mais uma. E eu não consegui. Ai, meu Deus. Eu conto digerir essa história isso porque as pessoas acham que isso ainda não existe. Mas ainda existe essa banalização. E aí eu não dormi e eu pensei, sem o envolvimento real dos municípios, a gente não vai avançar. Aí eu escrevi o programa de um dia para o outro. Sem dormir. Apresentei no outro dia, né, foi aceito, validado, houve investimento. E a gente separou esses 3 eixos. O município assina um termo de adesão, se comprometendo com algumas ações, e foi assim que a gente conseguiu, né, que o governo do estado conseguiu fazer essa disseminação das políticas para as mulheres no interior. Né? Porque onde a vida acontece é no município. Né? É onde a entidade pública, né, onde as coisas acontecem, onde tem um posto de saúde, onde tem a escola, onde tem a delegacia, é o equipamento do estado, mas está no município. O município é que tem ali a dinâmica da realidade. Então, tenho muito orgulho desse, né? Sim. E sou muito grata. Agora, engraçado como é que aconteceu, né? Ela, de ter ouvido,
doutora, vai dormir, foi só mais uma. Isso é muito. Nunca vou esquecer disso. Nunca, não, nem eu vou esquecer, porque assim, essa banalização é muito ruim. É. Mas acabou que gerou Uma coisa boa. coisa boa na sua cabeça, você não dormiu, você escreveu e foi aprovado. E tá aí o programa. Que bom. Eu sou nerd, né, Ciro? Sim, você Ciro, estuda. gente, mesmo. eu estudo porque Mas se gosto. diverte? Claro, Pronto. porque, olha, conhecimento é pior do que cachaça. Conhecimento é a pior cachaça que tem para quem gosta, porque Sim. você aprende uma coisa, nossa, aí quer aprender outra, isso aqui pode ser visto nessa perspectiva, né? E o interessante, eu sou formada com ProUni, né? Com muito orgulho. Eu digo Bacana. isso, se eu estiver em Brasília, se eu estiver no Bom Jardim, eu não deixo as pessoas esquecerem. É uma política afirmativa para quem não tinha condições de pagar a faculdade. Sim. E foi formada e tá aí. Fiz ó. mestrado, 2 especializações, estou fazendo doutorado, né? E graças a essa oportunidade. Porque quem podia entrar na faculdade de Direito na minha época? Do território ali... Daí você tá naquela área. Ninguém, né? Olha, é tão interessante porque a gente não sabe, assim, dos bastidores disso, né? Eu vim da escola pública, todo mundo, né? E a gente do território, a gente não acessava, né, da periferia, determinados lugares, muito menos universidade particular. As pessoas dizem assim, Raquel, se não fosse o ProUni, você não seria advogada. Eu digo, se não fosse o ProUni, eu não estaria nem viva. Eu nem sei se eu estaria viva, né? E o talento existe, a efervescência do conhecimento, ela existe na periferia. O que a gente precisa é de Oportunidades. Olha, eu lembro, o meu tio trabalhava com reciclagem, né? Chegava o povo naquele carrinho que separava. Foi meu primeiro emprego, tá? 14 anos. Meu primeiro emprego era separar alumínio, cobre, papel, né, lidar com aquela realidade que não é fácil das pessoas que atuam com reciclagem. Primeiro emprego, assim, né? Bem entre aspas. Sim, sim. Né? E aí, sabe o que foi que aconteceu? A minha paixão avassaladora, né, pelo conhecimento, as pessoas começaram, à medida que os computadores foram chegando, a virtualização do conhecimento, a jogar livro no lixo. Coleções, enciclopédias, a velha boa Barça, todo mundo jogando no lixo. E aí... O velho conhecer. A gente tirava os livros porque tinha que rasgar e eu tinha pena, porque era muito bonito aquilo, né? Encadernado, aquelas capas duras. Era lindo, gente. Eu tive vários. Nossa. Barça, tive o conhecer, a coleção inteira. Meu pai comprava toda semana, e aí depois chegava e encapava. Era muito bom. Cheiro. Então a gente tirava, eu pedia para o meu tio, posso tirar? Aí, se for os livros, pode. Aí tirava. Né? Então, com 16 para 17 anos, eu já tinha lido tudo do Machado de Assis. Caramba! Eu já tinha a minha coleção, os pensadores. Tinha Platão, tinha Aristóteles, tinha Sócrates, né? Com 17, 18 anos. E aí, eu nunca mais consegui me enxergar no mundo sem isso. Sem estudar. Sem estudar. E assim, o conhecimento para nós, né, quem veio de onde nós viemos, com as condições, é um instrumento de libertação dessas habilidades, desse conhecimento que a gente traz das nossas, da vivência, da prática, mas que precisa de outras etapas, né? E aí, voltando para a história, né, do bastidor. Sim. Um dos meus primeiros dias de aula na faculdade de Direito, faculdade privada, né? Eu muito curiosa para interagir. Passamos eu e um amigo lá do Bom Jardim, a gente foi para a mesma universidade. E a gente no ônibus, chegando no terminal do Siqueira, e aí, o que a gente vai conversar com eles? Sobre o que a gente vai falar? Aí eu ficava, Anderson, será que eles vão gostar de literatura russa? Porque eu estou lendo O Idiota, do Dostoiévski, mas tem um Crime e Castigo. Cara, tanta coisa na cabeça. Era outra coisa. E aí, o que aconteceu? A gente chegou na universidade e eles fizeram um protesto, uma passeata contra nós. Meu Deus. Vocês não acompanharam isso? Não. Os primeiros bolsistas,
do ProUni foram recebidos Meu Deus, com eu não- manifestação, com faixas, dizendo que nós iríamos baixar o nível da universidade. Eu a vou nossa procurar isso, eu vou presença. procurar isso. Põe na edição. Vou procurar isso. Vou botar isso na edição. Pode botar? Pode. Vamos procurar. Procura, Camila, Tem. por gentileza, falando com a produção aqui para procurar, porque não tô Você acreditando acredita? nisso. Com plaquinha tudo, viu? E era uma coisa, assim, discutida seriamente. Conselho de professores, os Meu pais dos Deus. alunos, dizendo que nós iríamos baixar o nível. Vocês Que chegaram e arrasaram. O conceito do MEC, né, da avaliação do MEC das universidades iria baixar com a nossa presença. E o mais irônico é que um dia desse eu fui participar de um podcast, né, e uma das pessoas que estavam me entrevistando disse assim: Raquel, eu estava Lá, na segura a plaquinha. passeata, hoje eu tenho vergonha Caramba. e eu reconheço que eu estava, né? E eu disse, eu estou toda arrepiada. É, E eu todos disse nós, né? assim, para você ver, né? Um dia você estava se manifestando contra a minha existência dentro de um espaço de conhecimento. Hoje eu sou sua convidada para vir aqui compartilhar o meu conhecimento com você. Mas é assim, o mundo dá voltas, né? É a volta da intelectualidade, da inteligência, das tecnologias de sobrevivência que nós trazemos da periferia, contribuindo, construindo com quem um dia nos Afastou. E como é que vocês quebraram isso com a inteligência de vocês? Foi esse meu amigo, Anderson, só para você ter uma ideia, ele foi o aluno diamante, que ele foi a maior de todas as turmas, a maior nota, a maior tudo. Aí já Era. acabou com todo mundo, né? Nossa, então a gente respondeu Com com conhecimento. conhecimento. Com conhecimento. Né? É a história do trabalho. Quando eu, nesses cargos que eu já exerci, coordenadora da procuradoria, não sei o Gente, já quê. fez muita coisa, mulher nova, já fez tanta coisa. É porque eu meu entrei no Deus. serviço público com 10 anos, tô mentindo. Entrei. Mas, que às vezes eu chegava, ele dizia assim, a secretária está vindo. Né? Aí, quando eu chegava, as pessoas achavam que eu era a secretária, não a secretária executiva, Aham. que eu era a secretária secretária da de secretária mim de você, mesma. entendi. Né? E aí, no começo, obviamente, dói, a gente se dói, né? E Sim. tudo, a gente não tem a estética do poder, né? Então, e aí eu sempre pensei, vou responder do mesmo jeito da universidade, com trabalho, com qualidade no trabalho. E aí a gente reconfigura as nossas emoções para transformá-las em resultado, né? Aí vem o zap delas, vem as procuradorias, na época lá, que a senadora, né, a deputada, hoje senadora, à época a deputada Augusta, que ela nos convidou, a gente pegou com 5 procuradorias, a gente entregou com 120. Caramba. 120 municípios implementaram o equipamento. Então trabalho. Muito A trabalho. resposta. Muito trabalho. E essa história da faculdade é incrível. É incrível. Essa história da faculdade é incrível. Imagina você sair de uma faculdade pública e vai para uma privada e vai conversando no ônibus. O que eu vou conversar? Sobre o livro russo que eu estou lendo? Não, sobre o quê? Chega lá, tem as plaquinhas. Tipo, fora, tipo, não queremos, tipo, não sei o quê. Isso. E vocês respondem com o quê? Com conhecimento. Então, eu acho que aí fica... Não tem nem... O recado já está aí. A gente tem que responder da forma que? Da melhor forma que você sabe fazer. E, Ciro, não posso sair daqui sem deixar de verbalizar, de falar isso para você. O que você faz, né, para essas mulheres, e eu te digo porque eu lembro, eu bem pequena, né, e o Paulo Diógenes, junto com você lá no Bom Jardim, naquela época de comício, de política, exatamente. que a minha mãe sempre foi muito envolvida. O que vocês entregam para nós, até hoje, para nós, né, para essas mulheres que são mães sozinhas, que pegam ônibus, que são assediadas, que ganham pouco, que passam dificuldade, Agora... é o capital mais valioso, que é alegria. Felicidade é um capital muito raro na periferia, principalmente para as mulheres.
A gente fundou um instituto lá chamado Instituto Esperança Garcia, e eu não conseguia, nos primeiros momentos, enxergar o sorriso nessas mulheres. Eu dizia, gente, eu tenho que fazer alguma coisa para que a primeira entrega desse lugar seja o sorriso. E aí a gente colocou o Zumba lá, só para você ter uma ideia de como a arte, né, de como a sua arte, ela chega primeiro. Depois disso, certo? A autoestima dessas mulheres. Melhor demais, gente. A maneira que elas passaram a se relacionar, a falar sobre as coisas boas e ruins, né? Então, o que você entrega, o que vocês entregam... É para fazer chorar mesmo. Ah, meu Deus do céu. É o capital mais valioso, porque ninguém consegue ser, né, estando no estado perene de tristeza. É um remédio, na realidade é simples. Eu tenho, acho que é gaguejar agora, tem vários fatos. No próprio Rio Mar, o Rio Mar Kennedy, de pessoas que estavam com depressão, dizendo assim, olha, minha mãe estava na depressão e agora não está mais, toda terça ela quer vir te ver. Muito obrigado por ter feito meu marido sair do hotel, porque ele não queria vir, ele está feliz por ter vindo. São vários fatos que a gente sabe, e a gente sabe que essa profissão, que nem sempre a gente está bem, que as pessoas acham que a gente é feliz o tempo inteiro, não somos. A gente tem problema com qualquer um. E eu já subi várias vezes em cena, mal, e quando eu estou em cena parece que é uma magia. Toma conta do meu corpo e eu faço bem o meu trabalho. E assim eu encerrei, fez eu encerrar o programa assim, chorando. Não podia. Ai, meu Deus do céu. E eu vou deixar aqui, olha, foi maravilhoso o papo. Obrigada. E eu vou deixar aqui um recado para Dona Vera. A senhora tem que ir. Eu vou conhecer a senhora. Eu vou levar as mulheres do Instituto. Por favor, leve. Vamos marcar um show. Está marcado aqui. Então, encerramos o programa Ciro Santos Convida assim. Vamos levar as mulheres do Instituto para um espetáculo. Vou marcar um dia. Vou marcar, seja no Chico do Caranguejo, seja na Lupus. Quantas pessoas são? No Chico Secretário já fui várias pessoas no Chico, a gente monta uma mesa grande, somos convidados. Muito obrigada. Tá bom? E fica aqui mais uma vez um Obrigada, beijo, parabéns privilégio. pelo seu conhecimento, que eu peguei um pouquinho, espero guardar na minha caixinha aqui, bastante coisa. Gente, e lembre-se de tudo que ela falou, vocês mulheres e vocês homens também. Vamos ficar atentos uns para os outros. Bom, então aqui eu me despeço. Ela me fez ficar emocionada, mas ficou tudo bem. Então, sábado que vem aqui na TVC às 19 horas, porque agora nosso programa tem 1 hora de duração para ter esse bate-papo mais gostoso ainda. Aguardo vocês. Falei com todas as câmeras, viu? Sábado às 19 horas, Ciro Santos Convida com mais um convidado especial. Beijo! Programa Ciro Santos Convida.